Ciro, que em 2018, ao trocar a possibilidade de compor uma chapa Ciro-Haddad, pela decisão de transformar a sucessão presidencial numa espécie de plebiscito sobre a permanência do Lula na cadeia, o PT contribuiu para a formação do sentimento antipetista que acabou impulsionando a vitória do Bolsonaro. Você concorda com essa tese? Não há a menor dúvida. Qualquer pessoa que não seja fanática ou boçal, porque existe fanatismo e boçalidade dos dois lados desse espectro ideológico radicalizado, ideológico não, absolutamente personalista, que reparte Lula e lulismo e bolsonarismo no Brasil, mas a maioria do povo brasileiro tem direito de saber isso que você disse, é uma verdade absoluta. E veja, meu caro Josias, isso não é um assunto do passado. Se nós olharmos a última vez que o povo brasileiro foi às urnas, agorinha, um ano e pouco atrás, nas grandes cidades brasileiras que costumam dar um sinal da orientação do voto, o PT levou uma surra, perdeu as eleições em todas as capitais e em 100% das grandes cidades do Brasil. O PT nasce no ABC de São Paulo, não ganha uma única cidade. O PT não ganha no Rio de Janeiro em canto nenhum. O PT não ganha em Minas Gerais em canto nenhum, pelo contrário, em Belo Horizonte vai a um 6º ou 7º lugar. Percebe? Esses sinais estão todos dados. Só quem ressuscita o bolsonarismo boçal é o antipetismo. Parte disso não é justa, ok, eu concordo com isso, mas parte disso, francamente, por que o Lula não aceita o convite do UOL para vir para uma sabatina? É nossa obrigação. Vocês pensam que eu tenho prazer de estar aqui? Algum até eu tenho, porque a qualidade do jornalismo do UOL me agrada, mas, percebe, é só pergunta difícil, por quê? Porque é assim que se faz o escrutínio de uma personalidade. Até que ponto, Ciro, para a gente deixar bastante claro essa questão, até que ponto avançou a negociação para a composição dessa chapa lá atrás, em 2018, Ciro-Haddad? Houve uma reunião na casa, se não me engano, de Delfim Neto. Não. Essa conversa avançou até que ponto? O que atrapalhou essa costura e houve efetivamente a possibilidade de que isso ocorresse? Não, isso sempre foi um teatro, uma mentira, dessa coisa que o Lula se acostumou a fazer. Só que agora está velho, manjado, repetindo as mesmas práticas. De dentro da cadeia, o Lula propôs ao Haddad que me chamasse e fizesse uma sondagem se eu aceitaria compor uma chapa em que o Haddad seria meu vice. Isso foi na casa do Chalita, ex-secretário de Educação de São Paulo. Então, nós fizemos essa conversa, eu disse para ele que seria o Dream Team, etc., etc., enfim, porque eu vi ali uma possibilidade da gente romper com esse passado e construir uma alternativa para o país, né, em cima de uma linha de coerência que eu tenho tentado. Eu ajudei o Lula, muitas vezes. Né? Hoje, os amigos de infância dele são o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, o Geraldo Alckmin, e eu sou o inimigo preferencial. Está tudo certo, está tudo certo. Deus está vendo e o povo brasileiro não é o bobo que ele pensa que é. Ele é que está envelhecido, inclusive carcomido nas ideias e apodrecido moralmente. Perdeu completamente qualquer sentido de decência, o que eu acho muito duro, mas lamento muito ter que dizer isso ao povo brasileiro. Agora, se ele propôs, desde a cadeia, que o Haddad o procurasse, o que é que travou o entendimento? Eu ter aceito. Porque o que aconteceu? Na sequência, ele propôs ao professor Delfim Neto, não é, que fizesse esse esforço de me convencer. E o professor Delfim Neto esteve numa conversa, nós estivemos lá com o professor Bresser Pereira, e ali nós conversamos, assistiu essa conversa um jornalista importante do Brasil, o Mário Sérgio Conte. Né? O Mário Sérgio Conte assistiu, foi muito correto, porque ele ali não estava como jornalista, não devassou a conversa, e na hora que aquilo prosperou, o Lula percebeu que era uma grande mentira e que tinha me encaçapado, como se eu tivesse uma ambição tão desmedida que aceitasse doravante a seguinte farsa. Eu ia ser o candidato a presidente, com Haddad de vice, mas eu ia ter que aceitar que o Lula ia mentir para o povo de dentro da cadeia que era o candidato a presidente do Brasil, sem poder ser pela lei da ficha limpa. E eu disse a ele, com palavras impublicáveis, não é que ele fosse naquele lugar, porque eu não me prestaria esse serviço sujo com que ele levou o Brasil a cair no Bolsonaro. Ele queria que você fizesse um teatro inicial de que ele seria o candidato e aí depois exatamente o que eu estou contando a vocês. Entendi. Exatamente. Era uma condição imposta por ele. Era uma condição imposta. Para apoiar o teu nome, a condição imposta. Eu aceitasse ser o vice dele numa chapa em que ele seria o titular, porque mentindo, como é o hábito dele, ele iria ser declarado inelegível, então seria eu o candidato.
E eu disse para ele, você não está entendendo, eu não quero ser candidato por ser candidato, eu quero mudar o Brasil. E a força dominante hoje é o antipetismo. Todas as pesquisas, internauta que não for fanático, meu irmão, faça uma pesquisa agora no Google. Todas as pesquisas mostravam que aquela eleição derrotaria o PT. E o único candidato que tinha chance de derrotar o Bolsonaro no nascedor era eu. E o Lula trabalhou, isso o Zé Disseu escreveu, falou, para que o Bolsonaro, se elegendo, destruísse o país e, acabando de destruir o país, o PT pudesse voltar com a rejeição diminuída, porque o Bolsonaro faria, vamos dizer, o povo brasileiro sentir saudade. Está funcionando até um certo momento. Ainda assim o senhor aceitaria... Desculpa. Ainda assim o senhor aceitaria o Haddad para vice? O Haddad é do PT, né? Embora chame de tucano e tal, mas ele é do PT. Por que ele seria aceito o nome dele? Há uma dele? diferença substantiva, porque eu represento uma proposta. Eu tenho com certa clareza, lamentavelmente para o Brasil, eu sou o único. Desculpa, isso aqui não devia ser assim. Cada um dos candidatos devia ter um conjunto escrito, explícito, de ideias e de propostas, porque isso custa posicionamento. Quando eu digo que sou contra o teto de gastos, aí uma turma da Faria Lima vem para comer meu fígado. E eu explico isso, etc, etc. E eles ficam em cima do muro, na dubiedade, e chega a véspera da eleição, mentem para o povo. Então, a diferença é que eu vinha com uma proposta de mudança do modelo econômico e, mais importante talvez, porque sem isso não muda o modelo econômico, de mudança do modelo de governança política. Repare bem quem está nos acompanhando. Da democracia para cá, o Collor governou com essa gente e foi cassado. A Dilma, o Lula, quer dizer, o Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais ganhou uma eleição, saiu pela porta dos fundos e o PSDB perde a eleição, para mim, em São Paulo, na eleição passada. O Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente, foi cassada. O Michel Temer governou com essa gente, saiu desmoralizado. E o Bolsonaro está governando com essa gente. E olha a esculhambação em que está o país. Desculpa a expressão dura. Candidato. Não é possível que a gente não entenda que precisa mudar esse modelo de governança política.